Ainda não conhece o César, tá? Um dos coordenadores da campanha Alta de Souza, dirige a sala de estudo de quinta-feira também, é daqui da casa. Quem não conhece é o César. Eu sou suspeito para falar, né? Porque tem grande conhecimento na doutrina e vai fazer o estudo hoje. Obrigado, Lúcio. Bom, boa noite. O nosso primeiro pensamento é endereçado a Jesus. Um pensamento de gratidão por nós termos a oportunidade de pegar o seu evangelho, o seu ensinamento, para que a gente possa trabalhar e ser melhor pessoa. Gratidão aos amigos espirituais, sempre ao nosso lado, nos movendo, nos intuindo, nos direcionando ao caminho do bem. Os espíritos estão sussurrando em nossos ouvidos mais ou menos assim: olha, não desista, persista, continue, tudo vai dar certo. Acredite em Deus, acredite na vida, acredite em você. E às vezes a gente, pela nossa tribulação diária, a gente não os ouve. Procura ouvir teu amigo espiritual, ele está sempre ao teu lado. Ele não vai interferir no seu livre-arbítrio, mas ele está sempre ao seu lado, te orientando. Quero agradecer a Casa Espírita que nos acolhe, que nos orienta, que nos dá a oportunidade do trabalho, que nos dá a oportunidade do aprendizado. Quero envolver as pessoas aqui presentes com energias de carinho, de afeto. Desejando a todos um ótimo 2018. Apesar de já foi quase o primeiro mês, mas que você possa ter um ano repleto de realizações, repleto de alegrias, mesmo diante de desafios. Eu desejo que você seja muito feliz em 2018 e que você, mesmo diante dos desafios, você possa ser feliz. E por falar em desafio, no livro Um Modo de Entender, do Hamed, ele coloca o seguinte, que as nossas dores podem ser analisadas como um cárcere de lamentações ou como uma fonte de aprendizado. Vou repetir para vocês, preste atenção. As nossas dores, as nossas dificuldades, os nossos desafios do dia a dia, nós podemos analisá-los como um cárcere de lamentações ou como uma fonte de aprendizado. Cárcere de lamentações, a gente fica preso à queixa, à lamúria, à tristeza, ao pessimismo, a gente vai cada vez mais para baixo, a gente desperdiça a alegria de viver, a gente se torna uma pessoa menos querida, porque ninguém gosta de uma pessoa que vive reclamando. Então nós podemos analisar as nossas dores como um cárcere de lamentações ou como a doutrina espírita fala. No livro O Modo de Entender, entenda que as dores, que as dificuldades que você passa diariamente, a gente pode fazê-las uma fonte de aprendizado. Vou confessar um negócio para vocês, já que eu estou entre amigos. Eu vou falar por mim, eu não posso falar por vocês. Eu sempre analisei as minhas dores como um cárcere de lamentações. Sempre me achei incapaz, sempre me achei impotente de poder superar. E aí eu pensei no professor Clóvis de Barros Filho, que fala o seguinte: o que adianta você saber tudo que sabe se vive mal? O que adianta você ter aprendido tudo que você aprendeu se você é triste? Então, a doutrina espírita pede o seguinte: olha, nos dê uma oportunidade, a literatura espírita é rica. Analise as suas dificuldades, os teus desafios, como uma fonte de aprendizado, em que você vai despertar com a dor, em que você vai impulsionar o teu progresso, em que você vai se transformar, em que você observa a dor e você vai desviar do caminho do mal. Se você analisar bem, gente, diariamente a gente tem situação desafiante em nossas vidas. O indivíduo que ele padece durante sua jornada terrestre da incidência de vários fatores agressivos. Fatores estes que vai
causar distúrbio, dores, preocupações. E como não tem um nome próprio desse fator agressivo, o professor Rodrigues, ele costumava chamar esses agentes agressivos de tensores. Então, nós temos aqueles tensores que nos apertam, nos espremem, né? Temos os tensores da natureza, chuva demais, seca demais, frio demais, calor demais, vendavais, raios, então aquela coisa exagerada, os tensores da natureza. Temos os tensores provocados por seres inteligentes encarnados, que atendem pelo nome de marido, esposa, cunhado, sogra. Temos os tensores provocados por seres inteligentes desencarnados. Temos os obsessores. Mas os espíritos nos falam que se num primeiro momento esses tensores nos prejudicam, a longo prazo nós vamos ver que eles vão nos beneficiar e bastante. Sabe por quê? Eles mudam o nosso rumo na direção do comportamento ideal. Eles mudam o nosso destino no objetivo, na finalidade da encarnação. Pergunta 132 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: qual a finalidade da encarnação dos espíritos? Por que eu tenho que passar por tensores, por dificuldades nessa vida? Né? Resposta dos espíritos: Deus impôs a eles com o objetivo de fazer chegar à perfeição. A finalidade da nossa existência é a perfeição. Para uns é uma missão, para outros uma expiação. Mas para chegar à perfeição, deve suportar todas as vicissitudes da vida. Nisto consiste a expiação. A encarnação tem outra finalidade, que é de pôr o espírito habilitado para realizar a sua parte na obra da criação. Então, gente, nós estamos aqui para quê? Para crescer, para progredir. A finalidade é a perfeição. E a doutrina espírita fala para a gente: olha, nos dê a oportunidade de mostrar para vocês que você pode analisar as tuas dores como uma fonte de aprendizado e aprender com ela. E Kardec insiste ainda na pergunta 133, mas o espírito que desde o princípio seguiu o caminho do bem, tem a necessidade da encarnação? Mesmo eu seguindo o caminho do bem, eu tenho necessidade de estar encarnado? Resposta dos espíritos: Deus os criou simples e ignorantes, e se instruem nas lutas e nas tribulações na vida corporal. Deus, que é justo, não poderia fazer feliz uns sem pena, sem luta, sem trabalho e, consequentemente, sem mérito. Olha só, Deus criou a gente simples e ignorante. O que significa isso? Simples, sem a consciência do bem e do mal. Ignorantes, sem o conhecimento. E a doutrina espírita fala de novo: olha, se você analisar a tua dor como uma fonte de aprendizado, você vai ver que você vai se instruir pelas suas lutas e pelas suas tribulações diárias. Então, a doutrina espírita nos alerta: olha, comece a analisar a tua dor de maneira diferente, comece a enxergar aquela dor que você teve. Todos nós padecemos por dores, perda de saúde, perda de dinheiro, tratado com indiferença, perda de ente querido. Quero dar uma paradinha aqui. O meu maior tensor, a minha maior dor que eu padeci nessa vida, e detalhe, às vezes eu ainda padeço quando eu me esqueço, foi o desencarne do meu pai. Quem me conhece, eles sabiam a proximidade que eu tinha com o meu pai. Eu e meu pai, a gente era parceiro, era amigo, desde a primeira infância. Tudo que eu tenho até hoje, no sentido de companheirismo paterno, meu pai me deixou isso daí.
Eu lembro que quando a gente era criança, a gente nadava junto no Campo do América, fazia judô junto, jogava futebol no palestra, meu pai sempre parceiro. A minha profissão, primeira profissão de engraxate, foi meu pai que deu, lá no salão de barbeiro dele. Ele ia com a bicicleta dele na frente e eu atrás com a minha bicicletinha. A gente engraxava sapato. E meu pai foi aquele parceiro, que ele me deu sustento, ele me deu a ética para trabalhar. Ele não era santo, não. E aí foi chegando, e até o ponto que ele teve uma doença onde ele padeceu por 25 anos. E nos últimos 15 dias da vida dele, foi um tensor muito grande para mim, porque ele estava muito mal, padecendo de várias dores, e ele falava para mim: César, meu espírito não suporta mais esse corpo. Meu espírito, ele já deu o que tinha que dar nesse corpo. E eu falava: que isso, pai, o senhor vai sarar, mas dentro de mim eu não queria aceitar que estava na hora dele voltar para o plano espiritual. E eu e ele, minha mãe, todas as noites nós fazíamos um evangelho. E num desses evangelhos eu soltei o meu cárcere de lamentações para o meu pai. Eu soltei a não aceitação. Eu falei: como que pode o senhor sempre trabalhador, esforçado, sem vícios, padecer por tanto tempo dessa doença? E aí, as pessoas aí que estão bem, eles são pessoas de índole má. Isso eu não aceito. Olha eu falando isso daí. Aí meu pai chegou e falou assim: vem cá, César. Capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Abre aí. Olha só a lição do meu pai, na hora do seu desencarne quase. 3 dias depois dessa conversa ele veio desencarnar. Abre aí, capítulo 17. O que fala do homem de bem mesmo? Fala o seguinte, que o homem de bem sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as dificuldades, são o quê? Provas e expiações. E que a gente deve fazer o quê? Aceitá-las sem murmurar. Eu já fui ficando pequeno, sabe? Na frente de um grande aprendizado. E eu falei assim: provas e expiações, pai? Sim, pega aí. Pega. Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Abre aí. Causas atuais das aflições. Fala para mim, diz aí. Qual é a origem das nossas aflições, das nossas dificuldades, das nossas dores? Fala o que está escrito aí. Eu falei: a causa das nossas aflições, ou é dessa vida, ou fora dessa. Então tá, fora dessa. Você falou que você nunca me viu eu lesar ninguém, sempre fui muito prestativo, muito bondoso, muito atencioso e sem vícios. Então essa dor que eu padeci foi como? Foi dessa vida? Não. Então foi da outra. Eu estou fazendo o quê? Eu estou reparando um agravo. Eu tinha que reparar isso daí. Você está entendendo agora que eu tinha que reparar isso daí? Aí um detalhe, só para continuar para você. E aí fala também das provações, não fala? Fala isso sim, pai, que é da vida atual. A provação, eu só vou te dar uma dica. Sabe por que a pessoa entra em provação? Porque ela usa mal a vida. Ela extrapola em alguns aspectos, ela não respeita limites, ela age imprevidente, tá? Ela não respeita os seus desejos. Por exemplo, a pessoa tem um cartão de crédito, ela arrebenta o cartão de crédito. Aí chega a fatura, ela não dá conta de pagar, ela paga a parcela mínima. Deus não está punindo, Deus está educando ela a ser previdente com o cartão de crédito. As provações vêm para nos habilitar para melhor conduzir as nossas vidas. As expiações fecham a porta do passado. As provações abrem a porta para o futuro. Quem está padecendo de uma expiação carece de 2 necessidades: aprender para não repetir e reparar o agravo praticado. Você está entendendo o que eu quero te dizer? Estou entendendo, pai. E detalhe, por que a gente deve aceitar sem murmurar? Eu fiquei assim, por que a gente deve aceitar sem murmurar? Porque a partir do momento que você entende que você pode tirar um proveito daquela dificuldade, você pode crescer, você pode melhorar, você pode subir. É por isso que os Espíritos nos falam, César, que é interessante que a gente aceite as dificuldades, aceite as dores sem murmurar, resignado, firme, convicto. Eu fiquei olhando para o meu pai assim, e eu me perguntei, 3 dias depois ele veio desencarnar,
E eu perguntei, veio a fase de revolta, veio a fase de luto, veio o primeiro disso, o primeiro daquilo, o primeiro aniversário, o primeiro Natal, e pastor, depois eu comecei a analisar. O que eu posso aprender com o desencarne do meu pai? Que para mim foi o meu maior tensor, meu maior desafio. E eu comecei a pensar, eu posso aprender sim, uma coisa. Eu posso, primeiro, valorizar as pessoas que estão comigo. Não ficar depois querendo endeusá-las depois que elas desencarnam. Eu tenho que valorizar as pessoas nesse momento, porque depois a gente só vai se encontrar como? No desdobramento do sono ou no nosso desencarne. Não é verdade? Então eu tenho que valorizar as pessoas que estão comigo nesse momento. Picuinhas, rancores, é muito pequeno perto do amor que essas pessoas têm por nós. Né? Meu pai não era santo. Outra coisa que eu aprendi com o desencarne do meu pai, valorizar as pessoas que estão comigo também, ainda vivas. Porque não é que eu perdi um ente querido que eu amava demais, que a minha vida acaba. E os demais entes queridos que estão comigo, que me fazem muito bem, né? Que me fazem muito bem, que eu sou importante para eles, eu vou desprezar porque eu perdi um ente querido? Não, eu aprendi com o desencarne do meu pai a valorizar as pessoas que estão aqui. Eu aprendi com o desencarne do meu pai que a dor não começa no berço e termina na sepultura, tá? Porque esse amor continua, que a vida tem várias existências, que a gente vai se encontrar novamente, que nós estamos aqui na vida para aprender. E os Espíritos estão nos respeitando o nosso livre-arbítrio, mas eles estão falando, nos dê uma oportunidade para a gente mostrar para vocês, que você pode fazer da tua dor uma fonte de aprendizado. Ao invés de você ficar se lamentando, se queixando, como eu às vezes analiso as minhas dores, né? Você pode fazer como uma fonte de aprendizado. É por isso que a doutrina espírita é o consolador prometido, porque ela vai trazer o consolo, que a vida não começa no berço e termina na sepultura. E eu lembrei de uma trova que fala o seguinte: diante do sofrimento, o grito de rebeldia é fogo com que se queima o auxílio que o céu te envia. Sabe aquela dificuldade que você está passando nesse momento? É o auxílio que o céu está te enviando para você ser melhor, para você chegar à perfeição. É por isso que o céu está te enviando aquela dificuldade naquele momento, para você aprender, para você crescer, para você cumprir o objetivo da encarnação, como Kardec falou, que os Espíritos falaram para Kardec, para chegar à perfeição. E aí a gente vai vivendo, vai levando a vida, e olha só, quando a gente analisa a dor como uma fonte de aprendizado, um amigo meu, há uns anos atrás, há uns 22, 23 anos atrás, recém-casado, a esposa grávida do primeiro filho, o patrão chega para ele e fala o seguinte: olha, eu vou ter que te despedir. Mas por que o senhor vai ter que me despedir? Porque eu vou terceirizar o teu setor. Ele fazia a segurança da empresa. Eu vou ter que terceirizar o teu setor. E ele ficou apavorado, ele chegou em casa triste e falou: e agora? Como que pode? Eu vou perder o meu sustento, como que eu faço? E aquela insegurança, e a gente sabe que a mulher, ela pensa melhor que a gente, ela analisa melhor. A esposa dele falou o seguinte: vamos fazer o seguinte, vamos deixar para amanhã a gente conversar sobre esse aspecto? Então vamos. E ele não conseguiu dormir, a esposa dormiu tranquila, no outro dia de manhã chegou para ele e falou: tive uma ideia, você está na empresa há mais de 5 anos, o teu patrão te adora, tá certo? Tá certo. Peça uma oportunidade para ele, para você montar uma empresa, e você vai prestar com a tua empresa um serviço de segurança para a empresa dele. Peça isso para ele, com certeza ele vai deixar. E meu amigo foi lá, e pediu para ele, falou: olha, o senhor me dá uma oportunidade? E falou, o patrão bondoso falou assim: olha, eu vou fazer o seguinte, eu te dou 18 meses para você se habilitar, para você aprender, para você se instruir, para você constituir a tua empresa, e aí eu te dou a terceirização da minha empresa para você. E dito e feito, ele ralou, durante 18 meses, almoço em 15 minutos, não tinha sábado, domingo e feriado, esse cara estudando, até que depois de 18 meses ele montou a empresa dele. Há 20 anos atrás, isso aconteceu, 22 anos atrás.
Hoje ele tem mais ou menos, eu vou falar quanto ele ganha mais ou menos. Ele deve ganhar de 30 a 40 vezes quando ele ganhava lá fora. Está entendendo que os Espíritos falam? Que no primeiro momento aquele tensor pode ser uma coisa muito ruim, mas a longo prazo vai favorecer demais a gente, porque a gente vai ralar. Falando em ralar, me lembrei de uma trovinha, acho que o Lúcio deve lembrar dela. Só há 2 caminhos para se mudar um destino: instrução é o ralo grosso, sofrimento é o ralo fino. Instrução é o ralo grosso, sofrimento é o ralo fino. Alguém já ralou o dedo com ralo? Eu já ralei com os 2 ralos. E é o seguinte, lá no sítio da minha sogra, ela tinha o hábito de fazer pamonha. Então a gente ia lá, quebrava as espigas, limpava e ralava. E um dia eu falei, bom, eu vou ralar com ralo grosso que rala mais. E eu ralei e estava terminando de ralar, alguém me chamou, porque quando você está ralando espigas de milho, gente, é foco na espiga e no ralo. Se você bobeou, piscou, você espantou o mosquito, o teu dedo já era, e foi isso daí. Eu fui espantar o mosquito e ralei meu dedo, ralo grosso, doeu e muito, muito, muito. E aí eu falei, nossa, ralei com ralo grosso. Instrução é o ralo grosso. 15 dias depois, cheguei no sítio, que minha sogra falou, vamos fazer pamonha? Estava tão boa. Não, mas para que fazer pamonha? Não, o tio fulano de tal, eu não sei porque tem tio no sítio que leva espiga de milho para o outro irmão, não sei para que esse sitiante é tão bondoso. O tio ali trouxe ali umas 200 espigas e está aí para ralar, vamos ralar? Eu quis abençoar o tio que trouxe, mas tudo bem, então vamos. Arregacei a mão e começamos a ralar. Detalhe, eu falei, eu não vou ralar com o ralo grosso não, eu vou ralar com o ralo fino, deve doer menos. E comecei a ralar com o ralo fino, resultado, eu tinha ralado 129 espigas, era o meu recorde. E alguém me chamou, César, que eu olhei, meu dedo foi para o saco. E aí detalhe, eu tive a oportunidade de ralar com os 2 dedos, com os 2 ralos, ralo grosso e ralo fino. E espantem, o ralo fino dói muito mais. Lúcio, o ralo fino dói até o perispírito, porque ele entra lá dentro. Eu senti que ele danificou o meu perispírito, eu vou levar isso para a próxima vida. Já falei para minha sogra, ela está perdida, ela e o tio que deu as espigas, na próxima vai ter uma marca no meu dedo, graças ao ralo fino. Instrução é o ralo grosso. Para a gente crescer, para a gente melhorar, nós vamos ralar. Que a gente possa aprender a ralar com o ralo grosso para a instrução. Para a gente não ter que ralar com o ralo fino, que é o sofrimento. Você está entendendo? E aí a gente vai vivendo a vida, e Kardec teve uma dúvida que eu confesso para vocês, que eu também a tive. Kardec pergunta para os espíritos, espera um pouquinho, conta um negócio para mim, ó. A gente progride só no plano físico? Ou seja, pergunta 230 do Livro dos Espíritos. O espírito progride no estado errante? A hora que eu li essa pergunta, estado errante, o que é isso? Pensei comigo mesmo. Aí o meu mestre Lúcio me ensinou. Erraticidade, estado errante, né, Lúcio? É o intervalo entre uma encarnação e outra. Então, estado errante ou erraticidade é um intervalo entre uma encarnação e outra. E a Kardec pergunta, eu progrido no estado entre uma encarnação e outra? Eu cresço também ali? Resposta dos espíritos para Kardec. Pode melhorar bastante, sempre de acordo com a sua vontade e o seu desejo. Legal, vírgula. Mas é na existência corpórea que ele coloque em prática as novas ideias adquiridas. A gente vai... Espírito errante, gente, aquele espírito que precisa reencarnar para chegar à perfeição. Espírito puro não precisa reencarnar para chegar à perfeição, porque ele já é puro. Mas é na existência corpórea que ele coloca em prática as ideias, as novas ideias adquiridas. Então, é o seguinte, lá no plano espiritual, a gente vai ter oportunidade de aprender, de se instruir, de ouvir conselhos, de olhar para a existência anterior, de se preparar para a próxima existência. Mas é no plano físico que a gente vai colocar em prática as novas ideias adquiridas. É mais ou menos assim, se a vida é uma escola, lá é a aula teórica, aqui é a parte prática. A vida é uma só que com vários estágios, plano espiritual,
plano material, plano espiritual, plano material. E cada vez a gente está crescendo, tá? Então, espiritual e material. É mais ou menos assim. Você já viu aquela frase que o pessoal do sítio fala? Nas lavouras, aquilo que fica embaixo da terra após a colheita, favorece a próxima plantação. Então, aquilo que eu trago de aprendizado na vida anterior, vai favorecer minha próxima vida. Né? Então, cada vez mais a gente está crescendo, cada vez mais a gente está progredindo, cada vez mais a gente está subindo. Né? Vocês entenderam que a vida está nas nossas mãos? A gente pode escolher como a gente vai analisar as nossas dificuldades, as nossas dores. Eu vou analisá-las como um cárcere de lamentações ou como uma fonte de aprendizado. Antes de eu continuar, pergunte para você. Leve isso com você. Como eu tenho analisado as minhas dores? Como eu tenho analisado as minhas dificuldades? Que mensagem está ali entre as linhas daquela dificuldade? Que mensagem está ali entre aquela dor que eu estou passando nesse momento? Que eu posso tirar de aprendizado para mim? Como eu posso crescer utilizando isso daí? É isso que os Espíritos nos pedem o tempo todo. Analise a tua dor como uma fonte de aprendizado. Né? Não fique preso a cárcere de lamentações, a queixas, a lamúrias, que você atrasa o teu desenvolvimento, você atrasa o teu progresso. Não fica preso àquilo ali, não. Queira crescer, queira progredir, queira melhorar, queira se instruir. E como o Haroldo Dutra fala, o sofrimento ele tem hora certa para acabar. Na hora certa, esse sofrimento vai acabar. É importante você ter confiança, ter determinação. E de cada dificuldade, de cada dor, você pegar aquilo ali como uma fonte de aprendizado. E aí Kardec era bem questionador. Por isso que o Livro dos Espíritos foi dado a um professor, né, um pedagogo. Kardec era bem questionador. E na pergunta 133A, o que ele pergunta aos espíritos? Eu senti o Kardec estava um pouco bravo nessa pergunta. Ele fala o seguinte: espera um pouquinho, mas de que serve então o espírito ser bom? Se ele vai ter que padecer pelas dificuldades e pelas dores da existência corporal. Para que eu vou ser bom se eu vou ter que padecer, se eu vou ter que sofrer para chegar à perfeição? Não é que você vai ter que sofrer, você vai ter que padecer para chegar à perfeição. Se aquela dor faz parte da tua vida, é que você use ela para o teu progresso, o teu crescimento. Mas então, para que serve ser bom, se eu vou ter que padecer pelas dores da existência corporal? Respostas dos Espíritos para Allan Kardec. Chegam mais rápido ao alvo. Ponto. Chegam mais rápido ao alvo. Qual que é o nosso objetivo, a nossa finalidade desta encarnação, que está na pergunta 132? Chegar à perfeição. Então, aqueles espíritos que mesmo bons ainda sofrem padecem de alguma coisa, eles chegam mais rápido ao alvo, quando eles analisam as dores como uma fonte de aprendizado. E continua, ponto não, vírgula, e eles continuam assim: pois na vida os tormentos são frequentemente consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeito o espírito for, menos tormentos ele sofrerá. Aquele que não for invejoso, ciumento, avarento e ambicioso, não padecerá dos tormentos provenientes destes vícios. Olha só, ele está dizendo que as tribulações que nós passamos são em decorrência da nossa imperfeição, porque a gente é avarento, aqui não, o pessoal, aqui não, aqui dentro não tem ninguém, o Lúcio já me falou que aqui não tem ninguém assim, egoísta, avarento, ambicioso, orgulhoso, não tem ninguém.
Tem o pessoal que mora do lado de lá da BR. O pessoal que mora de lá da BR, que eu moro do lado de lá da BR, eles são imperfeitos, avarentos, ambiciosos, orgulhosos, ciumentos. O pessoal que mora do lado de lá da BR. Aqui dentro não tem ninguém que mora do lado de lá da BR, a não ser eu, né? Meu filho, minha nora, minha mãe mora para o lado de cá, então, que mora de lá da BR. E aí, a dor vem para quê? Né? Porque aqueles que não forem ambiciosos, orgulhosos, avarentos, não vão padecer pelas dores que estes sofrimentos, por esses vícios provocam. E aí perguntaram para Michelangelo o seguinte: como era fazer uma obra de arte? Como era construir uma obra de arte? Perguntaram para Michelangelo. Michelangelo falou assim: a arte já está dentro do bloco, simplesmente eu tiro o excesso. Simplesmente eu tiro o excesso. Com que, Michelangelo, você tira o excesso? Com um instrumento compridinho chamado buril. Buril é um instrumento compridinho que serve para fazer esculturas, entalhar. Burilar quer dizer entalhar, gravar. Tá. Quer dizer que aquela dor lá funciona como um buril para eu tirar um pouco de orgulho, um pouco de egoísmo, um pouco de vaidade, um pouco de tratar os outros com indiferença. É isso. E aí, pelas mãos de Chico Xavier, Maria Dolores, no livro Mãos Marcadas, ela escreveu uma mensagem linda. Eu vou falar um pedacinho para vocês. Chama-se Buril de Luz. É mais ou menos assim, é assim. Buril de luz, em teus dias de dor, recorda, alma querida, que a dor é para a vida, aquilo que o buril, severo e contundente, entre as mãos do escultor, é para o mármore sem forma. Golpe aqui, golpe ali, outro mais e mais outro, de um corte a outro corte se aproxima, e o bloco se transforma em celeste beleza de obra-prima. Olha que coisa linda que a doutrina espírita nos passa, a gente chega a arrepiar. Ela fala que a dor para a gente é semelhante ao buril na mão do escultor. Quando ele dá um golpe ali, que ele vai tirar o excesso, a dor tira o nosso excesso de vaidade, tira o nosso excesso de egoísmo, tira o nosso excesso de intolerância, tira o nosso excesso de tratar os outros com indiferença, tira o nosso excesso de não perdoar ninguém. Olha que coisa maravilhosa. O que seria da pedra abandonada ao chão, triste, bruta e singela, se a vida não traçasse para ela planos de construção? Está lá a pedra, ela é triturada, ela é moída, olha a dor transformando a pedra em templos religiosos, em casas, em hospitais e em escola. Que destino da argila, esquecida e vulgar, sem a temperatura desumana que deve suportar para ser porcelana? Está lá a argila no brejo, vem um homem e coloca ela numa temperatura desumana, e ela se transforma numa linda porcelana. Olha a dor fazendo a transformação. Enxergaste algum dia, fora das leis da natureza, o trigo que não fosse estruturado para ser pão à mesa? Está lá o trigo no campo. Vem um homem e tritura, e ele vira um alimento nutritivo e saudável. Olha a dor transformando trigo em pão. Se alguém te fere e humilha, ama, entende, perdoa, e agradece ao trabalho, a angústia e a prova, em que a vida imortal nos renova, no anseio de ascensão que nos guia e abençoa. Se alguém te ferir, ama, entende, perdoa, porque você vai usar aquela agressão para você procurar entender o porquê a pessoa te agrediu, para você melhorar, para você crescer, para você progredir. Alma querida, escuta, para seguir à frente, sempre mais alta e linda. Quem não chora, não serve, nem padece ou luta, parece tão somente um ser espiritual em formação,
que não nasceu ainda. E nós já nascemos, gente. Nós vamos padecer, nós vamos sofrer, nós vamos lutar, mas nós vamos conseguir, nós vamos transformar. Porque nós somos capazes disso daí. E nós temos o amparo dessa doutrina maravilhosa que nos consola, que diariamente fala: dê uma oportunidade para a gente mostrar para vocês que você pode ser feliz. Dê uma oportunidade para a gente mostrar para vocês que você nasceu para ser feliz. Dê uma oportunidade para a gente mostrar para vocês que se você usar a tua dor como uma fonte de aprendizado, você vai chegar ao teu objetivo, que é a perfeição, né? É isso que a doutrina espírita está nos falando o tempo todo. Uma historinha rapidinha, para a gente terminar. Tinha um cavalo distraído, muito distraído o cavalo, e ele não percebeu que o dono do sítio tinha feito um buraco de 3 de largura por 3 de fundura. O cavalo passeando brucutu, caiu dentro do buraco. Ficou desesperado, gritando: como que eu faço? O cavalo pensava: como que ele faz para sair, como que ele faz para sair? Chegou o dono do sítio e viu: meu Deus, meu cavalo está embaixo, como eu vou fazer para tirar ele de lá? Colocou uma escada, e a hora que ele começou a descer pela escada, o cavalo começou a dar coice, ele subiu correndo, porque ele falou assim: eu não vou conseguir passar uma corda na barriga do cavalo e puxar ele para cima, porque se eu ficar ele vai me pisotear, vai me matar, aí não vai ter jeito de eu fazer, o que eu faço? E esse cara ficou pensando, como que faz para tirar o cavalo, e o cavalo estava mais bravo, mais nervoso, e ele foi chamando o pessoal em volta do sítio dele ali, e o pessoal foi chegando, e aquele cavalo cada vez mais desesperado, até que um falou: olha, não vai ter jeito. Nós não temos material suficiente para tirar o cavalo do buraco. Vamos ter que enterrar o bicho vivo. Não, meu cavalo, não tem jeito. Não vai ter jeito, vai ter que enterrar o cavalo vivo, porque ele vai sofrer e vai morrer esgotado. Aí vamos enterrar e você faz o buraco em outro lugar. O dono do sítio, com aquela dor no coração, falou: não é possível. Meu animal de estimação, meu companheiro, eu vou ter que ir. E ele pegou a pá, e eles pegavam, tinham vários sitiantes em volta, e começaram a jogar a terra no cavalo. Só que quando a terra batia nas costas do cavalo, ele dava uma chacoalhada e pisava por cima. A terra batia nas costas do cavalo, ele dava uma chacoalhada e pisava por cima. Até que ele foi pisando, e saiu do buraco. Vocês entenderam? A dor que chega até nós é para servir de combustível, para a gente dar uma chacoalhada, pisar em cima dela e subir um pouquinho. É para a gente pisar em cima dela, quer dizer, aprender com a dor, aprender com a dificuldade, crescer nesse momento desafiante e difícil, né? A gente sabe, nós temos que parar de ficar contemplando os escombros e começar a reconstruir as nossas vidas. E a doutrina espírita está aí, nos falando o seguinte: use a dor a seu favor, use a dor como uma fonte de aprendizado. Acredite nisso, faça o exercício, procure entender por que você está passando por cada dor, por cada dificuldade. E amanhã, que você voltar para casa, que você foi encarar mais um dia, que você foi encarar mais um desafio, que você foi encarar mais um tensor, que pode ser o teu trabalho, alguém, você, sabe quem eu vou dar uma dica para você, que eu procuro me lembrar? Você já ouviram falar de Meimei? Já ouviram falar de Meimei, aquela que tem várias mensagens aqui? Meimei chamava Irma de Castro Rocha. Meimei quer dizer amor puro. É assim que a Meimei tratava o marido dela, o Rochinha, de amor puro. Todo mundo sabe a história de que Meimei desencarnou muito cedo e tal. E ela deixou uma mensagem para a gente. E eu procuro lembrar dessa mensagem quando eu estou com mais medo, com mais situações desafiantes. Essa mensagem chama Confia Sempre. Às vezes eu me emociono tanto que eu não consigo falar ela até o final. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo para a luz celeste acima de ti mesmo. Creia e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa,
Tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos, são aqueles que perderam a esperança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o teu ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será um novo dia. Amanhã será um novo dia. E que se você pegar, se você analisar as suas dores como uma fonte de aprendizado, você vai muito mais forte. E confiando, não perca a tua fé entre as sombras do mundo, e confie que você está sendo amparado o tempo todo, e que você tem muita capacidade de superação, de crescimento. Você pode fazer, cabe a você querer fazer, cabe você acreditar em você, cabe você arregaçar as mangas e seguir em frente. Era essa a mensagem que eu queria deixar essa noite para vocês. Do fundo do meu coração, eu agradeço a oportunidade que o semeador me dá. E eu agradeço a oportunidade, desejo que você possa ter uma ótima semana, que você possa realmente, que eu possa ter agregado algum valor na sua vida, tá? Então, isso que eu desejo para vocês. Hoje, para quem não sabe, hoje é aniversário do meu companheiro querido, Lúcio, tá? Ele que é meu parceiro, o Lúcio... Para quem não sabe, quem me colocou nessa vida de fazer estudos foi meu empresário Lúcio, por isso que eu chamo ele de empresário. Ele que me colocou nessa vida. Então é uma pessoa que eu devo muito, porque ele confiou em mim. É uma pessoa que é suspeito de falar de mim bem, porque ele gosta muito de mim. Então o Lúcio, ele sempre vai falar bem de mim, ele é suspeito, tá? Quando ele falar, você fica assim porque ele gosta de mim. Então, eu não sei, pode pedir para cantar parabéns? Pode pedir para cantar. Ele vai começar a fazer prece de segunda no final, que ele está enrolando aqui e não quer hoje. Obrigado, viu, César? Lindo, cara. E tudo que ele falou do pai dele é verdade, porque eu convivi. O homem que fazia caridade com bala. Ele colocava a bala no dedão assim, todo mundo que ele cumprimentava entregava uma balinha. Né, César? Tocava uma gaita para o pessoal carente, sentava assim e a gaita mandava ver. Então,